Momento direto ao ponto. Olá, esse vídeo de segunda-feira é um vídeo que vem ao ar para aprofundar algum tema do nosso podcast de quinta-feira. Como quinta-feira nós falamos sobre gestão e execução, que são duas fraquezas que as empresas têm, a gente vê isso nitidamente. Hoje eu gostaria de aprofundar o tema acompanhamento do liderado, que é um tema especificamente do líder, que é uma das fraquezas do líder. E aí, como no podcast a gente não consegue aprofundar muitos temas, senão a gente ficaria 10, 12 horas gravando, ou ao vivo, né, no caso. Então a gente tem esse vídeo na segunda para aprofundar esse assunto. E hoje vamos falar sobre acompanhamento, a importância do acompanhamento aí pelo gestor. Então vamos lá. Eu vou começar te perguntando o seguinte: qual é o líder, qual o gestor que não quer uma equipe que seja mais produtiva? Aliás, é uma reclamação que a gente vê constantemente, a produtividade. Então, quando a gente traz no tema que a gestão é uma fraqueza nas empresas, é porque normalmente os gestores, os líderes, ou não conhecem as técnicas que vão fazer a produtividade aumentar, ou eles não, por algum motivo, não dedicam o tempo necessário a isso. Sendo que o papel do líder, vamos deixar isso bem claro, porque isso é muito importante, o papel do líder é aumentar, é trabalhar para que a equipe aumente seu resultado. O principal papel de um líder não é que ele tenha resultado, ele especificamente com suas atividades. É com que a sua equipe cresça, com que a sua equipe consiga aumentar a produtividade, com que a sua equipe tenha condições de aumentar o resultado. Se é assim, a atenção do líder tem que estar voltada para a equipe, correto? Então, por isso, o acompanhamento é uma grande fraqueza, porque geralmente o líder não acompanha a equipe como precisa ser acompanhado. E aí, se você, assim como eu, está conectado com essas empresas ou com várias empresas, você vai perceber as reclamações constantes de minha equipe não produz, minha equipe não entrega no tempo, minha equipe isso, não é comprometida, minha equipe aquilo. Mas esquece de pensar, eu também não faço a minha parte como líder para ajudar a minha equipe a entregar resultado. E aqui eu não estou tirando responsabilidade de nenhuma das partes, porque a equipe também tem a dela, mas eu preciso focar em um tema. Acompanhamento vai trazer muito resultado de produtividade de resultado entregue com a sua equipe. Eu vou aqui te falar de uma história, um trabalho feito de 1924, se eu não me engano, a 1932, alguma coisa assim, numa indústria de produtos elétricos em Chicago, nos Estados Unidos. Veja bem, isso é um estudo de 1924. Nós estamos em 2025 e até hoje não aprendemos isso. Em 2024, essa indústria resolveu fazer um estudo, um trabalho específico, um projeto para entender como que eles poderiam melhorar a produtividade da equipe deles. E aí eles tinham a primeira premissa: a iluminação dessa fábrica atrapalha a produtividade das pessoas. Nós precisamos encontrar uma iluminação que vá melhorar a produtividade das pessoas. Então vamos mudar a iluminação e analisar se vai melhorar a produtividade das pessoas. Bom, para isso, logicamente, como todo estudo pede, eu preciso de dois grupos para ser analisados. Um grupo que vai trabalhar no local onde a gente vai cuidar da iluminação e outro grupo que vai trabalhar no mesmo local, na mesma iluminação, para a gente ver se há diferença. Eu preciso mudar uma variável para eu poder analisar. Se eu mudo para todo mundo e aquilo muda, eu não sei se realmente mudou ou se foi outro motivo, outra questão que aconteceu ali. Então eles pegaram um grupo ali de estudo e mudou a iluminação, ajustou e acompanhou para ver se ia mudar. E o outro grupo deixou sem mexer na iluminação. Resultado final desse estudo: os dois grupos cresceram, aumentaram a sua produtividade em percentuais muito próximos. Os dois cresceram. E aí eles, aquela premissa nossa de que a iluminação seria o fator preponderante para a produtividade se perdeu, porque os dois grupos aumentaram a produtividade. Então, o que causou, o que tinha de diferente nos dois grupos? Primeiro, a iluminação, né? Uma foi feita uma iluminação mais adequada lá para manter a produtividade e a outra não foi. Só que os dois cresceram a produtividade. Qual a outra variável que existia que a gente pode entender que aumentou a produtividade? Tinha uma outra variável diferente que não tinha antes. Qual era?
acompanhamento, observação, apoio até das pessoas ali, às pessoas, porque precisava acompanhar aquele resultado. Resultado disso, então, análise disso, então, acompanhamento aumenta a produtividade. Por que as pessoas aumentaram a produtividade? Pela iluminação? Não, lógico que não. Pela relação interpessoal que existia ali com um grupo de pessoas que observavam o seu trabalho. Então, é uma questão mais de se sentir valorizado, que algo está sendo feito para nós, mesmo que fosse pela produtividade, mas é uma atenção, uma conversa, um diálogo, um acompanhamento ali, mesmo que não fosse específico do trabalho, mas o trabalho estava sendo medido, né? Então, estou acompanhando e estou medindo esse trabalho para acompanhar com essa equipe, com aquela equipe ali, para ver o que vai acontecer. Então, essa atenção traz, todo mundo, quando recebe atenção, traz para si a ideia da valorização. Então, é uma questão muito mais humana do que técnica, do que equipamento. O acompanhamento faz a diferença. Isso é um estudo hoje que é usado aí em todos os exemplos de produtividade. É um estudo, né, que foi muito bem documentado e a gente tem essa informação. E até hoje, infelizmente, os líderes não aplicam o acompanhamento, não fazem o acompanhamento com a sua equipe para fazer com que essa equipe produza mais através da valorização do ser humano, através do empoderamento daquela pessoa. O que acontece normalmente? O líder pega o liderado, entrega um trabalho e espera que seja feito. Algo parece que extremamente racional, né? Deveria funcionar. Mas o ser humano ele não é unicamente racional. Ele tem a sua parte emocional, a sua parte psicológica que precisa ser trabalhada. E no exemplo específico que eu dei, a gente percebeu que essa parte psicológica e emocional faz muita diferença na produtividade. Então, líderes, vocês precisam não só trabalhar como se fosse um robô numa linha de montagem, onde não há ali nenhum tipo de preocupação com a parte psicológica, preocupação com as pessoas. A gente precisa aplicar sim esse acompanhamento para que a gente tenha o resultado visto e comprovado num estudo de 1924. E até hoje a gente não absorve isso. Hoje em dia usa-se muito uma expressão chamada reunião one-on-one, que nada mais é do que um acompanhamento individual para entender com o seu liderado que pontos específicos podem ser melhorados para que essa pessoa consiga entregar o resultado esperado dela. E aí nessa reunião one-on-one pode sair N variáveis de melhoria, mas ela nasce com a preocupação com o outro. Ela é uma reunião específica que a gente vai falar de produtividade, a gente vai falar de performance, a gente vai falar de resultado, mas entendendo que nessa conversa pode, deve ou vai com certeza nascer assuntos mais voltados ao pessoal, que às vezes o que atrapalha a minha produtividade, a minha performance, é algo pessoal, é algo psicológico, é algo específico que eu preciso tomar nesse quesito mais pessoal. E essa reunião one-on-one é uma reunião que deve obrigatoriamente ter com o seu, você líder, com o seu liderado, com a frequência específica. Seja ela semanal, quinzenal ou mensal, aí depende da sua empresa, do que necessita, né? Em empresas mais ágeis, provavelmente é necessário fazer isso semanal. Em empresas de tecnologia, usa-se a reunião chamada daily, que é diariamente, e é uma reunião de 10 minutos, 5 minutos às vezes, né, muito na tecnologia, para entender se teve algum gargalo ontem que a gente precisa resolver hoje. Olha que maravilha, para deixar a produtividade fluir. Em empresas não tão ágeis, talvez 15 dias, precisa acontecer essa reunião individual, um líder ali com cada liderado individualmente. Talvez em outras possa ser mensal. O fato é que ela precisa existir, o fato é que ela precisa ter um objetivo específico, e o fato é que ela tem que ter uma frequência específica. E você implementando esse tipo de reunião one-on-one com a sua equipe, você vai ver claramente os resultados mudarem, claramente a produtividade aumentar. Essa é uma reunião que provavelmente a primeira, a segunda, a terceira, talvez, ela vai ser uma reunião um pouco engessada. Por quê? Porque a gente está fazendo pela primeira vez. É justamente por isso que ela precisa de uma frequência, para que ela se torne fluida ao longo do tempo. Então, e na primeira vez, talvez ela demore, ela seja muito rápida, porque eu não sei nem o que eu vou falar,
ou ela demore mais, porque a gente acaba se perdendo em várias coisas, e você vai azeitando essa reunião ao longo do tempo, e essa reunião depois ela vai se tornar uma reunião, na maioria das vezes, de 20 minutos, 15 minutos talvez, aí vai depender da frequência, mas se ela for mensal, talvez ela seja um pouco maior, 20 minutos. Se ela for semanal, talvez ela vai ser de 10 minutos, 15 minutos talvez. E aí você vai apontar ou trazer com o seu lidado especificamente os pontos que são necessários ser tratados, serem tratados, que estão bloqueando a performance, bloqueando a produtividade. Aí pode ser questões pessoais, pode ser questões profissionais, pode ser ferramentas de trabalho, pode ser tempo específico, pode ser ambiente, pode ser tecnologia. Não interessa o que vai aparecer nessa reunião como questões que são específicas para evolução dessa produtividade. O que importa é que a gente saiba o que é, e aí os dois, líder e liderado, assumem o compromisso de resolver isso. Por que os dois? Bom, aí você tem que analisar. Bom, se é isso que está impedindo, isso é papel do liderado resolver, então vamos criar aqui um plano de ação para resolver. Bom, se é essa outra questão aqui, então aí já é o líder que tem que resolver, porque não está na alçada do liderado, então vamos criar um plano de ação. Fato é, o objetivo, o resultado final de uma reunião one-on-one, de toda reunião one-on-one é ou tá tudo ok e a performance está maravilhosa, e aí tudo bem, vamos para frente, continua com essa performance e vamos reunir de novo, ou encontramos barreira e precisamos criar tarefas para que cada um resolva isso e criar um plano de ação. Então, a reunião que sai com tudo ok, ela sai com a lista de tarefas escrita para cada um resolver. Uma lista pode ser uma, pode ser duas, pode ser três tarefas para resolver. E aí vai resolver ao longo do período dos dias, o feedback vai acontecer, mas na próxima reunião a gente tem um checkpoint específico ali para analisar. Detalhe para o líder, detalhe muito importante para o líder. A reunião one-on-one não é para dar feedback, a não ser que ele necessite um feedback, porque o tema específico pediu. Mas a reunião one-on-one não é para pegar uma questão lá da semana passada, ou de anteontem ou ontem, e trazer para a reunião como um feedback. Não. Primeiro, o feedback ele é um processo separado, ele é uma etapa separada. Se aconteceu lá ontem, eu chamo ontem mesmo, dou um feedback específico sobre aquilo, que seja um feedback positivo, de reforço, ou que seja um feedback de melhoria para construir um ponto melhor ali. Não importa. Mas na reunião, ela é específica e objetiva sobre performance e produtividade. Nasce questões pessoais, nasce porque está impactando na performance. Porque senão as pessoas não vão querer participar muito das reuniões one-on-one. Aplique isso. Se a sua agenda como líder estiver apertada, e aí já é um problema que você precisa trabalhar, porque o líder precisa ter tempo para a sua equipe, mas se ela estiver apertada, comece com a reunião one-on-one mensal. Todo dia primeiro, outro dia 31, último dia do mês, vamos para a reunião one-on-one conversar. Você vai ver tanto benefício que talvez você vai mudar essa reunião para quinzenal. E aí você vai perceber que parece que eu vou estrangular meu tempo dedicando tempo a essa reunião, mas você começa a se sentir mais leve porque você vai qualificando mais as pessoas, elas vão te entregando mais resultado e vai abrindo oportunidade para você delegar mais tarefas para a sua equipe, para que você foque realmente no desenvolvimento dela. Experimente. Momento direto ao ponto.